Jesus amado. Shalom, amada igreja. Shalom, shalom. Peço aos irmãos que já estão abrindo a Bíblia, em Marcos capítulo 5. Marcos, o capítulo 5, o versículo 25. E desde já eu agradeço a Deus por esta rica oportunidade. Agradeço também a minha pastora, pois ela confiou em estar trazendo a palavra de Deus. Amém? Aleluia. Marcos capítulo 5, versículo 25. Meu Deus. Amém? Amém. Amém. Todos acharam? Glória a Deus. Amém? Vou estar lendo. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. E vamos estar lendo também o versículo 30. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo sairá, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nos meus vestidos? Amém. Os irmãos podem voltar para os seus lugares. Glória a Deus. Antes de entrarmos aqui na história da mulher do fluxo de sangue, nós vamos ver lá em Levítico capítulo 5, não, capítulo 15. Mas a mulher, quando tiver fluxo e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias na sua separação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. Aqui neste versículo, nós vamos ver aqui em Levítico, que vai contar que uma mulher, quando ela estiver no seu fluxo, ou seja, no seu período menstrual, vai falar que aquela mulher ali, ela era considerada uma mulher impura, ela era considerada uma mulher imunda. Vai dizer que ela não poderia tocar em ninguém, vai contar que ela não poderia tocar em nada, vai dizer que aquilo que ela tocasse, aquilo que ela chegasse perto, vai dizer que também se tornaria impuro. Então aqui nós vamos ler nos versículos adiante que vai dizer que
chegou a falar que ela procurou médico, mas aquilo ali não passava e ficou pior. Ou seja, eram 12 anos que aquela mulher ali se encontrava querendo a cura na vida dela. Eram 12 anos que ela estava se arrastando, ela estava sem força, ela estava sem ânimo, ela estava ali sofrendo, mas ela estava ali 12 anos naquela situação. E uma coisa que nós vamos entender é que aquela mulher, mesmo com aquilo que ela estava sofrendo, mesmo com aquilo que ela estava passando, a tudo aquilo que ela estava passando na vida dela, vai dizer que ela vai ouvir falar de Jesus. Glória! E vai falar no versículo que quando ela ouve falar de Jesus, a primeira reação daquela mulher é querer ir ao encontro de Jesus. Mas nós sabemos que uma mulher qual era considerada impura, uma mulher que era considerada suja, uma mulher que era considerada imunda, ela não poderia ir para o meio da sociedade. Porque até se ela fosse, ela poderia ser morta, ela poderia ser apedrejada. Nós sabemos que ali naquele tempo era um tempo rígido, porque se ela era considerada impura, ela não poderia nunca ir por meio de uma multidão. Mas aqui nós vamos ver que vai dizer que Jesus e tinha ao redor uma multidão. Vamos estar acompanhando. Aleluia! Em Marcos, no versículo 26. E que havia aparecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada ali aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou no seu vestido. Então aqui nós vamos ver que ela vai ouvir falar do Mestre, ela vai ouvir falar de Jesus, e ela vai querer ir ao encontro de Jesus. Nós vamos ver aqui que tinha uma multidão com Jesus ali, tinha multidão querendo cura, tinha multidão querendo isso, tinha multidão querendo aquilo, mas o que eu e você vamos entender é que aquela mulher ela não estava com força, aquela mulher ela já estava cansada, talvez ela estava indo ali dizendo, será minha última chance
e logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo sairá, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nos meus vestidos? Aí aqui nós vamos entender que ela vai tocar sobre os vestidos de Jesus. Quem sabe só foi só na pontinha, mas Jesus já tinha marcado encontro com aquela mulher. Para a multidão era para eles, para a multidão era um dia normal que Jesus passava e que Jesus iria curar quem eles achavam que ia curar. Mas Jesus já tinha marcado aquele dia para curar aquela mulher daquela enfermidade, daquela hemorragia. E nós vamos ver que ela vindo se arrastando, vindo cansada, vindo sangrando, aquela mulher vai tocar nas vestes do Senhor e vai dizer que Jesus, ele vai falar no meio daquela multidão, Jesus vai falar: quem me tocou? Porque vai dizer que ele vai sentir sair virtude dele quando ela toca nas vestes do Senhor. Mas é algo interessante, porque lá em Levítico nós lemos que aquela mulher que estivesse no seu fluxo, vai falar que ela era o quê? Pura. Vai dizer que aonde ela tocasse, aonde ela sentasse, aonde ela deitasse, as roupas dela eram imundas. Mas aqui vai falar que ela toca em Jesus, mas agora sai virtude de Jesus. Uma coisa interessante é, se ela tocasse em outra coisa, não era para aquela coisa se tornar imunda. Se ela sentasse em algum lugar, não era para aquele lugar se tornar imundo. Se ela deitasse em uma cama, não era para ser imunda. Mas quando ela toca em Jesus, tudo mudou. Porque Jesus é puro. Quando ela toca no mestre, não vai se tornar imundo. Jesus é ela que vai ter que tirar toda a imundícia dela. É todo o pecado, é tudo aquilo. Por quê? Porque nós sabemos que impureza trata-se de pecado. E aí quando eu e você, nós viemos para o Senhor, é a mesma coisa que quando nós viemos para o Senhor, nós vamos tocar no Senhor, Deus vai tocar em cada um de nós, a impureza vai ter que sair. E foi isso aqui que aconteceu naquela mulher. Ela tocou em Jesus, não era para Jesus ficar imundo, não era para as vestes de Jesus ficar imunda, mas era para toda a impureza, toda a imundícia na vida daquela mulher tem que bater em retirada. Então foi aquilo que aconteceu. Ela toca no mestre, o mestre vai sentir sair virtude dele. E o toque que aquela mulher teve foi um toque diferente. Aleluia. Foi um toque com fé, porque ela sabia que se ela não fosse curada ali, talvez ela seria morta ali. Mas ela foi na mente e ela foi com o coração dela dizendo: eu vou sair curada, eu vou sair com a minha vitória na mão, eu vou sair dali restaurada, a minha vida vai ser mudada ali. Aleluia, Jesus.
gente que está desta forma, está procurando amigo, está procurando vizinho, está procurando isso, está procurando aquilo, mas a situação só está piorando. O segredo não é o amigo, o segredo não é o vizinho, o segredo não é a parentela, o segredo não é isso, o segredo está em Jesus. Se você está querendo restauração, o segredo está em Jesus. Se você está querendo uma cura, está em Jesus, não está no seu amigo, não está no seu vizinho, não está em ninguém. Aquela mulher procurou solução nos médicos, mas não achou. Ela gastou tudo que ela tinha e não resolveu nada. Ela gastou até a solta dela para procurar os médicos, mas não resolveu nada. Ela gastou o dinheiro dela, quem sabe a herança dela, mas ela não resolveu a situação dela. O sangramento só foi aumentando, a hemorragia só foi aumentando, a tristeza do coração dela só foi aumentando. E ela ficando cada dia mais cansada, cada dia mais triste, cada dia mais cabisbaixa. Mas quando ela ouve falar de Jesus, foi aí que o coração dela se acendeu, foi aí que a força dela voltou, foi aí que ela começou a entender que quando ela fosse até o mestre, ela iria receber aquilo que estava necessitando. Nós não recebemos a nossa cura, a nossa libertação, a nossa restauração, porque estamos procurando em lugares errados. Quando estivermos procurando em lugares errados, não vamos receber nada. Não vamos ter aquilo que estamos ansiando, não vamos ter. Mas se eu e você procurar naquele que é dono de tudo, naquele que é dono do ouro, naquele que é dono da prata, se eu e você entender que é Deus que dá a vida e tira a vida, nós vamos receber aquilo que estamos necessitando. Aquela mulher ali, ela sabia que se ela fosse até Jesus, tocasse somente nas vestes de Jesus, tocasse, quem sabe, só na pontinha, ela sabia que ela iria receber. E eu e você estamos precisando ter essa fé. Às vezes nós estamos desanimados, estamos tristes e dizendo: Jesus não vai mais libertar a minha família, Jesus não vai mais curar aquela pessoa que está enferma, Jesus não vai mais fazer, Jesus não vai mais realizar o meu sonho, Jesus não vai fazer isso, aquilo. Mas o segredo é você saber: se eu orar, se eu clamar, se eu pedir, Ele vai fazer. Eu creio. Quem sabe aquela mulher estava indo ali e ela teve até medo da multidão, ela até pensou em voltar por causa da multidão. A multidão apertava, a multidão empurrava, a multidão gritava, falava mais alto, mas ela, com a pouca força que ela tinha, ela foi até Jesus. Ela, com a pouca força que ela tinha, ela escolheu ir para o lugar certo, ela escolheu ir para a pessoa certa. E quando o mestre ele fala: quem me tocou? Ele sabia quem tinha tocado nela, ele sabia quem tinha ido ao encontro lá com ele, ele sabia. Então aqui uma coisa interessante: eu e você sabemos de cada situação que passamos. Aleluia. Jesus amado. Eu e você sabemos de cada situação que passamos, cada circunstância, cada problema. Jesus também sabe. Mas só que porque Ele não está fazendo ainda, porque Ele não fez, é porque você não estamos indo com Ele, indo para Ele. Para Ele fazer, é preciso você conversar com Ele, é preciso você apresentar Ele, é preciso você estar com Ele, porque aquela mulher só vai receber a cura, vamos dizer, a vida novamente, quando ela vai até o mestre. Porque se ela continuasse parada,
disseram-lhes os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e se prostrou diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e ser curada deste teu mal. Então aqui nós vamos ver que a multidão apertava Jesus, porém tinha uma pessoa ali que ela não foi somente com o seu toque físico, ela foi ali com o coração para receber a cura dela. Mas vai dizer que Jesus vai perguntar: quem me tocou? E nós vamos aqui ver que os seus discípulos vão falar: mestre, uma multidão dessa, vamos dizer uma multidão de 5.000 ou quem sabe mais, vai estar ao teu redor e o Senhor pergunta: quem me tocou? Mas só que nós entendemos que muitos ali estavam na multidão para ver quem era Jesus, para ver se Jesus era aquele que todo mundo estava começando a falar, para ver se realmente Jesus curava. Alguns que estavam ali eram fariseus, alguns que estavam ali, eles estavam querendo somente a cura dele e quem sabe sair. Mas vai dizer que o toque daquela mulher foi um toque totalmente diferente. O toque daquela mulher ali, para a multidão iria ser um toque imundo, um toque impuro, mas para Jesus foi um toque com virtude, porque ele vai sentir sair virtude dele. Então para Jesus ali foi um toque totalmente diferente. Por quê? Porque não foi só uma pessoa ali, uma pessoa, como é que se diz? Interesseira. Não foi somente uma pessoa ali com interesse de receber a cura, apesar que ela vai querer tocar e sair. Mas eu e você vamos ver aqui que antes mesmo dela fugir já curada, Jesus vai falar: quem me tocou? Então aqui nós entendemos que ela não foi somente com o seu toque físico. Aquela mulher ali, ela foi querendo o toque dela, mas ela tinha fé que ela iria receber. Então a mesma coisa eu e você, quando estamos pedindo algo ao Senhor, nós não temos que ter um pensamento: ah, Deus vai me dar, e outro pensamento: talvez Deus não vai me dar, talvez Ele me escutou e talvez Ele não me escutou. Não, nós temos que ter um pensamento de que Ele vai nos conceder. Se for da vontade dEle, Ele vai fazer. Se for da vontade dEle, Ele vai curar. Se for da vontade dEle, Ele vai restaurar. Se for da vontade dEle, Ele vai realizar. Então aqui aquela mulher, ela tinha fé, ela tinha certeza de que Deus tem poder para fazer. Alguns não têm mais essa certeza. Alguns estão dizendo que Deus não vai fazer, que Deus talvez não tem capacidade para fazer. Mas aquela mulher, ela foi se arrastando e dizendo: eu vou chegar lá, eu vou chegar cansada, mas eu vou voltar pulando de alegria,
que se eu e você tocar no Senhor, se eu e você se prostrar e continuar com Ele, a nossa vida ela é restaurada. Não tem vento, não tem tempestade, não tem nada que vai querer derrubar, porque Deus, Ele nos restaura, Ele está conosco. Então, quando aquela mulher lhe toca, além dela receber a cura, ela recebe a restauração em todas as áreas da vida dela. Ela volta para a sociedade, ela tem a família dela de novo, e o que ela mais queria era a cura dela. Ela já estava cansada de sangrar tanto, de sofrer tanto, de chorar tanto. Então é aí que ela resolve ir ao encontro do mestre. Então, quando eu e você estiver dizendo que não consigo mais, não aguento mais, eu estou muito triste, eu estou muito angustiado, eu estou nisso, eu estou naquilo, lembre-se de se levantar e ir até Jesus. Porque Ele é o dono da cura, Ele é o dono da restauração, é Ele que conhece o meu e o teu coração. Então não tem desânimo, não tem ansiedade, não tem problema, não tem dificuldade que seja maior que o nosso Deus, porque nós sabemos que acima de todos os nomes é o nome do Senhor. Acima de todos é o Senhor. Ela procurou o médico dos médicos e recebeu todo tipo de cura. Porque nós sabemos que ela não estava somente enferma fisicamente, ela não estava somente debilitada somente fisicamente. A alma daquela mulher certamente já estava abatida, já estava cansada, já estava deprimida, mas quando ela corre para os pés de Cristo, a vida dela é restaurada. Quando ela corre para os pés do Senhor, a enfermidade sai, a tristeza sai, a angústia sai, o problema sai. Então o segredo não é você parar no meio do caminho, o segredo não é você continuar na situação que estamos, o segredo é você, querendo ou não, colocar um pouquinho de força, querendo ou não, ir se arrastando, mas ficar ao pé do Senhor. Ainda que você não tenha mais força, mas tenta se arrastar um pouquinho, tenta se levantar um pouquinho, mas vá para os pés de Cristo, porque aquela mulher sabia que não tinha ninguém para resolver a situação dela. Ela sabia que não tinha curador, ela sabia que não tinha feiticeiro, ela sabia que não tinha macumbeiro, ela sabia que não tinha ninguém que poderia fazer por ela. Mas quando ela ouve falar daquele que tem o poder, ela se levanta e fala, cansada, sangrando, doente, eu vou lá resolver e pedir a cura para quê? Para o meu mestre. Então que eu e você venha compreender isso, que eu e você não viemos ficar parados, porque só vamos receber a nossa vitória, a nossa cura, quando nós nos movimentar, quando nós irmos para os pés do Senhor, quando nós sabemos pedir ao Senhor. Porque aquela mulher, ela entrou em movimento, a vida dela estava parada, porque ela estava parada. Mas quando ela se movimenta e vai até o Senhor Jesus,